Bom, depois de fazer essa análise univariada, pode ser que seja de nosso interesse fazer uma análise bivariada também, ou seja, comparar duas variáveis, né? Analisar elas ao mesmo tempo. Se eu estiver trabalhando com duas variáveis qualitativas, o que eu vou fazer é uma tabela de contingência, né? Então, para isso, para fazer essa tabela, basta eu vir aqui em tabelas de contingência e clico aqui na tabela de dupla entrada. E seleciono a minha primeira variável qualitativa e aqui a minha segunda variável qualitativa. Então, digamos que eu queira comparar região de procedência com estado civil. Então, tá aqui, ó. Ele me deu essa minha tabela de comparando região de procedência com estado civil. Aqui nessa minha tabela, o que eu obtive? Que 7 pessoas são da capital e casados, enquanto 4 pessoas são da capital e solteiro. E isso para as outras regiões de procedência, tá? Então, eu consigo fazer aqui a minha tabela de contingência. Uma outra opção, quando eu estou fazendo essa mesma tabela de contingência, aqui com essas duas variáveis, é clicar aqui em estatísticas e colocar para aparecer também o percentual dessas observações. Digamos que eu quero calcular percentagens do total. Então, eu clico aqui. Eu posso até, inclusive, tirar esse teste, que a gente ainda não viu o que significa esse teste. Então, eu tiro ele. E aí, vai me aparecer aqui. Então, aqui está a tabela com as frequências absolutas. E aqui está a mesma tabela, só que com as porcentagens em relação ao total. Então, 19,4% das pessoas são casadas e da capital, enquanto 22,2% das pessoas são solteiras e de outras regiões. Tudo bem? Então, essa é a primeira forma de fazer análise bivariada, quando eu tenho duas qualitativas. Quando eu tenho uma qualitativa e uma quantitativa, como que eu faço essa análise? Eu faço todas as mesmas análises que eu faria para uma quantitativa, mas eu coloco segundo grupos de uma variável qualitativa. Vou mostrar exemplos. Primeiro, se eu fosse fazer aqueles resumos numéricos da variável salário, eu poderia dividir o salário entre regiões de procedência. Então, isso é comparar uma variável qualitativa, que é regiões de procedência, com a variável quantitativa, que é salário. Então, eu clico aqui, ó, resuma por grupos, e coloco aqui, região de procedência. As estatísticas já são as que a gente tinha selecionado, e aí aparece aqui, ó. Então, a média para a capital tem média de salário de 11,4 aproximadamente, o interior, essa média, e aqui outras regiões tem uma média um pouco menor. Já a variabilidade, a maior variabilidade a gente tem aqui na capital, o interior tem a menor variabilidade. E assim por diante. Então, a gente compara os níveis de uma variável qualitativa para uma quantitativa, tá? E aí, para os gráficos, a gente faz a mesma coisa. Eu posso fazer, por exemplo, um box plot de salário segundo as regiões de procedência. Dou aqui um OK e ele faz. Então, o salário para a capital está entre essa quantidade e essa, para o interior e aqui para outras regiões. Então, aqui que a gente viu, ó, tem mais variabilidade no interior, menos variabilidade em outras, né? Se eu for comparar com a amplitude total. Se eu for comparar com o intervalo interquartil, é essa distância aqui dessa caixa do meio. Então, se for comparar o intervalo interquartil, então, eu tenho maior variabilidade na capital e a menor variabilidade está em outra. Então, reparem que eu tenho um pouquinho de oscilação nesse sentido, tá? Mas o que eu reparo? Que a mediana dessas três regiões está bem parecida, né? Só do interior que está um pouquinho mais alto. Poderia fazer também o mesmo gráfico, só que para graus de instrução ou para estado civil. Então, por exemplo, para estado civil, o que eu vejo? Que o salário para os casados são um pouco mais altos e tem uma variabilidade um pouco maior também do que para os solteiros, tá? Poderia fazer a mesma ideia para o histograma, então, de salário por grupos de região de procedência. Então, tá aqui eu comparo esses três histogramas.
O bacana aqui é que ele fez os três com a mesma escala, né? Então, aqui eu consigo comparar, né, os três histogramas e posso também fazer o gráfico de pontos por grupos. Então, tá aqui, ó, o gráfico de pontos. Aqui eu vejo uma diferença bem grande, por exemplo, aqui da região outra com a região interior. Eu vejo uma diferença aqui na variabilidade, tá certo? Então, essas são as formas de comparar uma variável qualitativa com uma quantitativa. E se eu quero comparar duas quantitativas, como que eu faço? Basta eu vir aqui em estatísticas, resumos e faço a matriz de correlação. Eu vou conseguir calcular o coeficiente de correlação entre cada duplinha de variáveis quantitativas que eu tiver aqui. Se eu quiser selecionar, por exemplo, todas essas variáveis, só o n que não faz sentido, eu posso fazer essa matriz. Tá? Eu deixo selecionado aqui e dou um OK. Aqui eu vejo, posso olhar só a parte de baixo ou só a parte de cima dessa matriz, então eu vejo aqui a correlação entre idade anos e idade meses. Acho que isso não é algo muito de interesse. O que seria mais de interesse? Ver a correlação entre idade e número de filhos. É uma correlação positiva e até que razoavelmente forte. Então, quanto maior a idade, maior o número de filhos. E aqui também, a relação positiva, só que um pouco mais fraca. Quanto maior a idade, maior o salário, tá? A única correlação negativa que a gente tem, e que é muito baixa, por sinal, é essa daqui, entre salário e idade de meses. Mas idade de meses eu acho que não é uma variável muito interessante, né? Porque é quantos meses a pessoa fez depois do aniversário, né? Então, acho que essa variável a gente poderia, inclusive, desconsiderar da análise. Poderíamos até tirar. Para tirar, basta eu fazer de novo aqui essa matriz de correlação. Aí eu clico aqui em Ctrl e tiro idade de meses. Então, fica apenas a matriz de correlação entre essas três variáveis. Então, a correlação entre idade, anos e número de filhos é essa, idade, anos e salário é essa, e número de filhos e salário é essa daqui, certo? E aí a gente pode fazer os gráficos também, comparando duas variáveis quantitativas, né? O primeiro gráfico que a gente viu é o diagrama de dispersão. Então, eu posso comparar, por exemplo, o salário com a idade em anos. Então, tá aqui eu vejo que realmente eu tenho uma correlação positiva, né? Mas é uma correlação fraca, não é muito forte, porque os pontos estão bem dispersos. Se eu fosse pensar em uma linha imaginária aqui, vamos fazer esse mesmo gráfico para outras duas variáveis. Então, vamos fazer esse mesmo gráfico para as variáveis salário e número de filhos. Tá? Aqui também vejo que existe uma relação positiva, mas que também não é muito forte, não é mesmo? Uma outra opção, quando a gente está comparando várias variáveis ao mesmo tempo, para verificar quais são os pares de variáveis que têm uma correlação bastante alta, é fazer um gráfico que foi feito lá na aula da professora Juliana. O gráfico é esse aqui, matriz de dispersão. Nesse gráfico, eu seleciono 3 variáveis ou mais para verificar se existe algum tipo de relação entre cada duplinha. Então, digamos que eu selecione salário, número de filhos e idade em anos. Então, tá aqui, aquele é o gráfico que a professora Juliana mostrou para vocês. Ó, reparem, aqui eu tenho uma correlação bem mais forte de idade com número de filhos. Depois eu tenho uma correlação um pouco mais fraca entre idade e salário e número de filhos e salário, né? Então, eu vejo, aqui eu consigo comparar, visualmente eu vejo que essa correlação aqui é muito mais forte, que é como a gente pôde ver aqui na nossa tabelinha, número de filhos e idade em anos, é o que eu tenho maior correlação, número de filhos e idade em anos, né? Aqui eu tenho um gráfico de densidade no meio, mas esse gráfico eu posso mudar.
Então, basta fazer a matriz de dispersão de novo, e aqui eu posso colocar ou histogramas das variáveis, ou diagrama de dispersão unidimensional, ou eu posso colocar simplesmente nada. Se eu colocar simplesmente nada, aparece apenas aqui o nome da minha variável, certo? Bom, então a gente viu tudo que a gente poderia fazer de análise descritiva usando o R-Commander para aquele nosso primeiro conjunto de dados. Vamos importar de novo aquele nosso segundo conjunto de dados de veículo para a gente ver mais uma vez como fazer? Então, o nosso conjunto de dados já está certinho, a gente já corrigiu, já salvou. Basta eu vir aqui em dados, importar um outro arquivo e arquivo Excel de novo. Agora eu vou chamar esse conjunto de dados de veículos. Aqui eu deixo as mesmas coisas salvas, dou um OK, seleciono o arquivo que eu quero e seleciono aqui a planilha que eu quero. A minha planilha é essa daqui, veículos. Clico para ver conjunto de dados. Tá aqui, tá tudo certinho, bonitinho, né? Bom, eu posso fazer as mesmas estatísticas. Então, conjunto de dados ativo, ele verificou que essa primeira variável aqui é uma variável qualitativa, e as outras três são quantitativas, e essa última é qualitativa. Posso fazer os mesmos gráficos, mas o meu intuito aqui era verificar, fazer esse mesmo gráfico aqui, essa mesma matriz, para verificar a correlação entre variáveis diferentes. Será que faz mais sentido fazer correlação entre algumas dessas variáveis? Vamos ver, será que a correlação entre elas é forte? Basta vir aqui em gráficos, matriz de dispersão, e vou selecionar os três nomes aqui das três variáveis. Aqui no meio eu vou colocar nada. Então, tá aqui, ó. Eu verifico que entre comprimento e motor existe uma correlação positiva e forte. Entre comprimento e preço, essa correlação é positiva, mas é bem mais fraca. E essa correlação aqui entre motor e preço também é positiva e também já é mais fraca. Vamos conferir fazendo a matriz de correlação? Basta vir aqui em estatística, resumos, matriz de correlação. Seleciono as três variáveis. Então, tá aqui, ó. A maior correlação é entre motor e comprimento, como foi que a gente viu. Ou seja, o que isso significa? Que quanto maior o motor desses carros, maior era o comprimento dos carros também, tá? Essa mesma tipo de relação tá para comprimento e preço, e para motor e preço, só que com um grau de correlação bem mais baixo. A única coisa que eu queria tentar para vocês é: correlação não implica em causalidade. Ou seja, não é porque existiu correlação nesses dados que uma coisa causa a outra, né? Eu devo tentar entender os meus dados para dizer se existe essa correlação de causalidade. Foi como o vídeo que eu enviei para vocês, que a gente colocou o link para vocês assistirem, que mostrava a relação, por exemplo, de divórcios no estado de Estados Unidos com o consumo de margarina. Existia correlação, os dados existiam correlação, mas não faz sentido verificar essa correlação. Não existe quanto mais as pessoas consomem margarina, mais vão se divorciar. Não existe uma coisa não causa a outra, uma coisa não tem efeito sobre a outra, tá? Aqui pode ser que tenha, pode ser que sim, pode ser que carros mais compridos precisem de um motor mais forte, então por isso exista uma correlação aqui. Então a gente precisa conhecer do assunto para tentar identificar se existe ou não um efeito de causalidade. Não é porque a correlação foi alta que existe esse tipo de relação, tá? Eu só estou dizendo, existe correlação. Então, quanto maior eram os valores de comprimento, maior eram os valores do motor no meu conjunto de dados. É isso que eu estou querendo dizer aqui, tá bom? A gente pode fazer os mesmos gráficos. Por exemplo, posso fazer um gráfico de pizza da variável nacional e interior, aí eu vejo que a maior parte dos carros analisados eram nacionais e a menor parte eram dos carros do interior.
posso fazer um gráfico, por exemplo, um box plot do preço dos carros de acordo com se é nacional ou do interior. Aqui deixo para identificar automaticamente. O que eu vejo? Que o preço dos carros importados é bem maior do que o preço dos carros nacionais. E que, inclusive, a observação 24 dos nacionais foi uma observação outlier. Ela teve um preço bem mais alto do que os demais, tá? Aqui eu vejo que eu tenho, então, um preço maior do que esse. Eu vejo que também aqui eu tenho os dados assimétricos, aqui eu tenho os dados bem mais simétricos, com exceção aqui do nosso outlier. E aqui eu vejo que a variabilidade, tanto pela amplitude total, tanto pela amplitude entre os quartis, é maior do que nesses dados aqui. Então, é bacana fazer esse tipo de comparação lado a lado para a gente conseguir entender essas diferenças, certo? Bom, então é isso. A gente viu como fazer análise descritiva para todos os tipos de variáveis dentro do R-Commander, tá? Uma coisa interessante aqui dentro do R-Commander, lembra que a gente deu nome para os conjuntos de dados? Se eu quiser voltar para o conjunto de dados anterior, basta vir aqui clicar em veículos e aí eu seleciono o conjunto de dados de funcionários. E eu posso fazer um gráfico de novo lá dos funcionários. Então, por exemplo, o gráfico do salário. Consigo fazer aqui tranquilamente, tá? Então, eu consigo ir mudando de um conjunto de dados para outro, tá certo? Uma última maneira de entrar com um conjunto de dados que eu vou mostrar para vocês é como entrar com o próprio conjunto de dados do R. Lembram que aqui no quiz da semana passada tinha um exercício que tratava desse conjunto de dados aqui disponível no R? Vamos baixar esse conjunto de dados e a gente consegue replicar esse nosso gráfico aqui. Esse aqui é um gráfico daquele matriz de dispersão, tá? Então, o conjunto de dados é o S Judge Ratings. Vamos procurar lá. Basta vir aqui, então, em dados, clicar em conjuntos de dados em pacotes e ler dados de pacote. Eu vou selecionar aqui qual é o conjunto de dados, qual pacote que eu quero. Aqui tem vários pacotes que a gente pode pegar, conjuntos de dados. O conjunto de dados do nosso exemplo está aqui em datasets. Eu clico aqui 2 vezes em datasets e vou lá e procuro o nosso US Judge Ratings, esse aqui. Clico nele 2 vezes e dou um OK. Clico aqui para ver conjunto de dados, e aí aqui eu tenho as várias variáveis desse meu conjunto de dados. E aí eu posso fazer aquela matriz de correlações, né, de dispersão, para várias dessas variáveis. Então, digamos que eu queira fazer então, a matriz de dispersão entre... Vamos escolher aqui entre essas primeiras aqui. Eu vou dar um OK e tem aqui essa minha matriz de dispersão, tá? Então, eu consigo replicar aquele gráfico que a gente tinha no exercício. Para fazer exatamente aquele, basta ver quais eram as variáveis, selecionar e fazer aqui, tá? E eu consigo fazer, então, esse gráfico. O que eu vejo? Entre todas essas variáveis que a gente selecionou, as que têm as correlações mais fortes são essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui. As que têm as correlações mais fracas são essas daqui, ó, as que envolvem essa variável cont, né? Aqui no meio ele fez esse gráfico de densidade, mas eu poderia pedir para ele fazer um outro tipo de gráfico. Então, vamos voltar lá, matriz de dispersão. E aqui, ó, gráfico de densidade. Eu poderia pedir para ele fazer histograma de cada variável, boxplot, ou não aparecer nada. Aqui, por exemplo, eu fiz o boxplot de cada uma das variáveis para eu saber como elas se comportam separadamente. E aqui os gráficos para saber como elas se comportam de forma bivariada. Tá legal? Bom, pessoal, então é isso para a aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho mais como
fazer análise descritiva, como interpretar um pouco melhor, tá certo? A gente vai disponibilizar lá na página do Disciplinas também como fazer essas mesmas análises usando o R, tá certo? É bastante simples. Vou mostrar rapidamente aqui para vocês fazerem, mas caso tenham interesse, quiserem conversar mais sobre, é só falar pra gente. Bom, então eu vou colocar para vocês lá no Disciplinas esse arquivo com os comandos, como fazer tudo isso que a gente fez, até algumas coisinhas a mais, para fazer aqui no próprio R. Para fazer no próprio R, sem usar o R Commander, a gente precisa conhecer dos comandos. Primeira coisa, a gente precisa entrar com os dados. Para entrar diretamente com os dados usando o R, é bem mais complicado eu entrar com os dados em arquivo Excel. Então, o ideal é eu salvar os meus dados em arquivo TXT para depois eu entrar com os meus dados, tá? Então, primeira coisa, a gente vai fazer tudo aquelas modificações no conjunto de dados, né, para deixar eles sem espaço, com as casas decimais no formato correto e tudo mais, para depois trazer para cá. Só que, ao invés de eu salvar o arquivo em formato em Excel, eu vou salvar ele em formato TXT. Então, basta eu fazer, na hora de salvar os dados, eu salvo em arquivo de texto, e aí eu consigo entrar com os dados facilmente aqui no R. Para entrar com os dados, eu tenho duas maneiras diferentes. Ou aqui eu crio um local de onde eu vou salvar os meus dados. Então, por exemplo, eu vou salvar eles na minha pasta chamada Amanda, no local C2 pontos. Esse arquivo, esse comandinho, eu preciso rodar ele. E aí os meus dados, eu estou chamando ele de dados. E eu estou pedindo para ele ler a tabela chamada dados para programa R.txt. Eu salvei essa tabelinha com esse nome nessa pasta aqui. Estou dizendo que as casas decimais foram salvas usando vírgula. E eu estou dizendo aqui que os títulos de cada uma das variáveis está no conjunto de dados. Então, header got true. Se eu não quisesse dar qual é a pasta e qual é o nome do programa, eu poderia não colocar isso e simplesmente colocar esse comando aqui. Eu estou falando aqui para ele ler uma tabela que eu vou escolher, mas que também eu coloco aqui que as casas decimais estão em vírgula, poderia pôr pontos se não fosse com vírgula, e aqui o nome das variáveis está no cabeçalho, tá? Então, é só eu colocar lá esse conjuntinho de dados aqui no R, e aí eu seleciono os dados que eu quero. Selecionados os dados, basta eu chamar aqui dados e ele vai me aparecer com esses dados aqui. Inclusive, esses dados que eu vou mandar para vocês é muito parecido com o que a gente fez aqui na aula, tá? Bem parecido com esse conjunto de dados, certo? Aí aqui eu rodo esse comandinho aqui só para que a gente consiga chamar as variáveis pelo nome de cada uma delas. Eu dou esse names aqui para ele me mostrar qual é o nome de cada uma. Então, por exemplo, se eu colocar aqui gint, ele vai me mostrar todas as respostas dessa variável. Se eu colocar aqui salário, ele vai me aparecer todas as respostas dessa variável, tá? Aí aqui são as medidas de posição e dispersão, então todas as medidas descritivas. Sempre que eu colocar esse jogo da velha aqui, significa dizer que é um comentário, tá? Então o R entende que isso aqui é comentário, ele não roda esse programa. Então, por exemplo, para calcular a média, a função é min. Para calcular a variância, a função é var. E assim por diante, tá? Aqui ele dá para eu fazer as tabelas de frequência para dados qualitativos. Aqui a tabela de proporções também, frequência ou proporção. Aqui gráfico de barras, gráfico de pizza, o gráfico de Pareto. Aí aqui o gráfico para dados discretos, então o gráfico de barras. Aqui o gráfico de pontos, o histograma, a tabela de frequência para dados quantitativos. O que mais? Aqui o boxplot e aqui é uma parte da análise bivariada. Então, eu vou mandar esses comandinhos aqui para vocês. Caso alguém de vocês tenha interesse,
pode ir navegando com esses comandinhos, dá para mudar a cor, dá para fazer bastante coisa aqui dentro, tá? Se não, basta usar o R-Commander e vocês já têm uma grande quantidade de análises que vocês conseguem fazer aqui, tudo bem? É isso então pela aula de hoje, gente. Até mais. Tchau, tchau.